Olá, eu sou o professor doutor Gustavo Aires de Arruda. Estou aqui para compartilhar hoje com vocês um conteúdo que eu julgo que é fundamental para qualquer pessoa que quer trabalhar com pesquisa quantitativa na área da saúde. Vamos a essa aula então. Muito bem, a temática é conceitos fundamentais para a pesquisa quantitativa na área da saúde. E se você acredita que conhecer mais sobre conceitos na área de pesquisa quantitativa, na área da saúde, estatística, métodos de pesquisa, se isso agrega conteúdo para você, se isso pode te ajudar e ajudar outras pessoas que você conhece, eu peço para que você deixe já o seu joinha aqui, faça a inscrição no meu canal. E outra coisa, se você tem perguntas, dúvidas, deixe nos comentários aqui, tá? Que em outro momento eu vou responder e até possivelmente gravar vídeos para ajudar vocês a sanarem essas dúvidas. Vamos para a nossa aula então. Vou falar com vocês um pouquinho aqui sobre o que é a estatística, diferença entre estatística descritiva e inferencial, como nós podemos pensar as fases de um trabalho científico e a importância de se fazer isto, conversar também sobre o conceito população e amostra, variável dependente e independente, e isso é algo que causa muita confusão na pesquisa quantitativa. Eu vou mostrar outros termos que são utilizados e que correspondem ao significado dessa terminologia. E por fim, nós vamos conversar sobre os tipos de variáveis que você pode ter em uma pesquisa. Muito bem, e se nós estamos falando de pesquisa quantitativa na área da saúde, é importante notar que você vai ter que entender um pouco sobre análise estatística, já que nós estamos falando de análise quantitativa, e aí nós temos que compreender o que é análise estatística, o que é a estatística, essa área. A estatística pode ser definida como a ciência que se preocupa com a organização, descrição, análise e interpretação de dados experimentais e, por este motivo, tem aplicações em quase todas as atividades humanas. Muito bem. Muito bem. Vamos ver agora um outro termo que é muito utilizado. Bioestatística. O que é essa bioestatística? Se a gente está falando em pesquisa quantitativa na área da saúde, algumas pessoas podem ficar pensando, será que a estatística é diferente de bioestatística? Existe essa estatística aplicada à pesquisa em saúde? Bom, a bioestatística pode ser compreendida como a estatística aplicada a ciências que estudam os aspectos vitais referentes à vida. Tá? Então, essa é uma definição muito utilizada, vocês vão encontrar em muitos livros, textos, o termo bioestatística, que é a estatística aplicada a esta forma de investigação. Tá? Então a gente percebe que você não vai fugir das informações da análise estatística. Tá? Ela está sendo aplicada num determinado contexto. Estatística. Para que nós utilizamos a estatística? Ela pode ser utilizada, então, para decidir qual é o melhor plano para a realização de uma pesquisa. Como assim? Eu achei que era só para analisar os resultados, já tinha feito a pesquisa e é aí que você usa a análise estatística. Não. Na verdade, a estatística ela está envolvida no seu projeto de pesquisa, ou pelo menos ela deveria ser considerada no seu projeto de pesquisa, desde o momento que você está pensando ali no objetivo, até o momento de fazer a sua organização dos métodos, ela tem que estar envolvida em tudo isso. Por quê? Porque quando você está pensando num objetivo, por exemplo, você vai ter que escolher um verbo que descreve bem aquilo que você quer fazer. Se é comparar, se é analisar, descrever. Então, você tem que pensar muito bem nesse verbo. O que você quer? É verificar a relação entre variáveis? Neste momento, se você conhece de análise quantitativa, se você conhece da análise estatística, isso vai clarear a sua visão sobre o que você vai ter que fazer. Tá? Então, por isso essa ligação ela é muito importante. E por que ela te ajuda a decidir qual o melhor plano? Se você precisa, nos seus métodos, coletar dados,
Por exemplo, você vai coletar informações sobre a pressão arterial de pessoas adultas ou de idosos. Quantos idosos você tem que coletar? Se forem pessoas adultas, quantas pessoas você tem que coletar? Pronto. Neste momento, você já vai precisar de informações que foram obtidas por meio de procedimentos estatísticos. Algumas vezes você vai notar que em estudos falam assim do cálculo do tamanho da amostra. E aí ele começa a apresentar os parâmetros, né? Ou seja, de onde eu tirei informações para calcular o tamanho da amostra. E muitas vezes essas informações elas vêm de estudos já publicados, ou uma outra opção que tem ali é quando a pessoa faz um estudo piloto para obter essas informações para realizar o cálculo do tamanho da amostra. Cálculo, né? Novamente. Então nós vemos aí que a análise estatística ela é importante em todos os processos, até mesmo no planejamento. Organizar e sintetizar dados obtidos por mensuração, contagem ou classificação. Então, quando nós vamos obter informações, você pode pensar em formas diferentes de obter essa informação. Eu posso ter uma informação que eu quero medir. Aí eu vou lá em campo, vou aplicar um teste e vou obter essa informação. E vou ter uma escala de medida, uma régua ali para medir alguma variável. Em outros momentos, eu não vou ter que medir essa informação, né? Eu vou ter que obter essa informação de maneira diferente. E às vezes quem está falando dessa informação ali, quem vai te passar essa informação, é o próprio indivíduo, tá? Numa pesquisa com seres humanos aqui. E você vai ter outro tipo de variável, que a gente vai entender um pouco mais para frente, as possíveis diferenças que nós temos quando a gente está pensando nessas variáveis. Essa variável pode ser daí uma variável que classifica os indivíduos numa condição diferente. Um exemplo disso, se essa variável vai classificar os indivíduos numa condição diferente, eu posso ter ali uma informação num questionário ou numa entrevista que eu falo com a pessoa e digo assim, olha, eu gostaria de saber qual é a forma que você se desloca para ir do trabalho para sua casa. E aí eu tenho pessoas que vão a pé, pessoas que vão de bicicleta, pessoas que vão de carro, pessoas que vão de transporte público. São características diferentes. Essas pessoas estão classificadas, por meio desse critério que eu estou trazendo, em grupos distintos, certo? Para que mais que eu posso usar a estatística? Fazer inferência sobre uma população a partir de uma amostra, quanto a diferentes aspectos. Tá? Então, muitas vezes com a análise estatística, a gente tem essa possibilidade aí. Nem sempre a gente consegue analisar a população como um todo. Tem situações que um determinado estudo consegue, mas tem outras que ele não consegue. E aí, o que a gente faz? Nós selecionamos uma amostra, uma parte desse todo, para conseguir ter informações e realizar ali algumas inferências, esperando que quando esse planejamento amostral, esse processo foi bem feito, que essas informações elas podem refletir o que ocorre na população. Estatística. A análise estatística é determinada pelos objetivos da pesquisa. Isso é algo muito importante, gente. Muitas vezes eu vejo assim estudos ou projetos, né, projeto de mestrado, né, projeto de doutorado, às vezes também acontece, que a pessoa tem um objetivo, mas esse objetivo não corresponde ao que a pessoa está fazendo na análise estatística. Eu já vi isso acontecendo, inclusive, em artigos submetidos para periódicos muito bons, certo? Na área da saúde, atuando como revisor, algumas vezes eu já identifiquei isso acontecendo. E aí, obviamente, nós como revisores, nós fazemos essa indicação para o autor para que ele tente corrigir esse processo e alcançar uma coerência entre o que ele está propondo como objetivo e o que ele vai usar como procedimento estatístico. Algumas sub-áreas da estatística. Então,
nós temos o processo de planejamento de experimentos e técnicas de amostragem, que eu comentei para vocês. A estatística descritiva, vocês podem encontrar também em alguns livros, como estatística dedutiva. E a estatística inferencial, indutiva ou analítica, que você pode encontrar também essa terminologia em alguns livros. Estatística descritiva. O que essa estatística faz? Ela reúne os procedimentos visando a coleta, tabulação e a descrição de conjuntos de observações, sejam estas quantitativas ou qualitativas, bem como o cálculo de parâmetros representativos desses dados. Então, aqui nós temos essa noção geral do que é estatística descritiva. Nos artigos, muitas vezes, o que você encontra quando a gente está falando de estatística descritiva? Você vai encontrar ali as informações muito frequentemente. Tabela 1, né? Aparece ali idade, média da idade dos participantes, às vezes subdivididos em grupos, aí tem uma coluninha para as informações de maneira geral, todo mundo, depois olha, só o sexo masculino, só o sexo feminino, características, média e desvio padrão da idade, massa corporal, estatura, às vezes algum tipo de instrumento que está avaliando uma característica importante para o estudo, qualidade de vida, estresse, dentre outras possibilidades, prática de atividade física, parâmetros fisiológicos como pressão arterial, colesterol total, LDL, HDL, proteína C reativa. Aí vocês podem usar a imaginação e pensar em muitas informações que vocês já viram, inclusive, nessas tabelas que descrevem as características da amostra investigada. Estatística inferencial. Métodos de análise de observações que visam testar hipóteses experimentais e estimar características populacionais com base nos dados de uma amostra. Posteriormente, elabora conclusões científicas. Então, a estatística inferencial, muitas vezes, num artigo, onde você está encontrando essas informações? Você vai identificar lá no trecho ali, né? Análise estatística, que ele vai falar assim, olha, nós vamos utilizar o teste de comparação, teste T-Student, ou nós vamos utilizar para verificar a correlação entre as variáveis massa corporal e gasto energético nas sessões de exercício físico, correlação de Pearson. Enfim, poderíamos pensar em outros exemplos aqui. São esses testes e que você vai encontrar uma informaçãozinha depois, que é aquela informação da significância estatística, que em outros momentos aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Tá? Então, a significância estatística, ela é aquele valor de P, é o P menor que 0,05, que muitas vezes nós encontramos nas frases finais do parágrafo da análise estatística. Tá? Então, quando está falando de estatística inferencial, você vai encontrar geralmente essas duas informações. O nome de algum teste e esse valor de significância que é utilizado no estudo. É sempre P menor que 0,05? Não, não é sempre P menor que 0,05. Tá? Mas isso é um assunto para ser aprofundado em outro momento. Fases de um trabalho científico. Então aqui eu estou mostrando apenas um slide para reflexão. Tá? Muitas vezes nós começamos por onde uma pesquisa? Tentando identificar o problema de pesquisa, né? A pergunta a ser respondida. Todo bom problema ele pode ser traduzido em uma boa pergunta. Onde você encontra isso num artigo? Na introdução do artigo que você está lendo, na introdução da dissertação, da tese, é ali que o problema tem que ser apresentado. Então, muitas vezes a pessoa tem uma pergunta, aí para saber se essa pergunta já foi respondida, a pessoa vai revisar a literatura. Aí ela começa a ler artigos, livros,
publicações científicas, relatórios, para ver se ela encontra alguma informação que diga o seguinte, olha, essa pergunta aqui já foi respondida. E nesses casos, muitas vezes, você não vai seguir com aquela pesquisa. Você vai tentar achar uma nova pergunta relacionada àquela questão, mas que ainda não foi respondida, ou que não foi respondida a contento. Existem outros aspectos aqui que são muito importantes. Quando eu digo que não foi respondida de forma satisfatória, eu quero dizer o seguinte, às vezes alguma pesquisa já tentou responder, mas ela tinha algum tipo de limitação no procedimento metodológico que causa ali algum tipo de dúvida sobre a credibilidade dos achados. E muitas vezes é nisso que você pode se apoiar para fazer um novo estudo. A revisão da literatura vai te ajudar nisso. Você vai poder ali identificar variáveis nessa revisão da literatura que são importantes, que têm que ser consideradas nesse estudo que você pretende realizar. Pode determinar as hipóteses de pesquisa, né? Quais são os resultados esperados, o que será que vai acontecer no final do estudo. Numa próxima fase, a fase 2 ali, você começa a planejar o protocolo, como que você vai de fato construir as fases dessa pesquisa. Dentro desse planejamento do protocolo, como eu já citei para vocês, algo fundamental, planejar o delineamento amostral, cálculo do tamanho da amostra, quais são as características da amostra que é importante para você. Numa fase 3, coleta de dados. Depois de coletar os dados, a organização dessas informações, que também tem muitos procedimentos importantes aí. Você tem que, nessa organização, algo que eu posso sugerir, a dupla tabulação dos dados, quando você está trabalhando com pesquisas que você fez a coleta, e você vai ter que passar isso para uma planilha, digitando. Então, o ideal é que duas pessoas façam isso separadamente, e depois você use um software para identificar se esses dois bancos de dados têm correspondência, se eles têm alguma diferença no que foi digitado. Se existir diferença, você vai voltar lá para o instrumento, né, que foi utilizado na coleta de dados, vai ver a resposta para corrigir no banco de dados. E as pessoas vão fazer isso separadamente, até que os dois bancos sejam iguais. Isso evita erros de tabulação. Mas existem também outros processos importantes quando a gente está falando dessa organização de dados. Fase 4, analisar os dados. Aí nós temos aqui a importância da escolha dos procedimentos estatísticos, a estatística descritiva e a estatística inferencial. Interpretar os achados, é onde nós vamos descrever essas informações, colocar nos nossos resultados, elaborar a nossa conclusão e a divulgação do nosso trabalho científico. Muitas vezes sugerindo ali novos trabalhos. No final de um trabalho, muitas vezes a gente encontra lacunas no conhecimento, o que dá a oportunidade para que outras pessoas continuem o nosso trabalho ou para que você desenvolva um novo trabalho, tentando conseguir agora cobrir essas lacunas também. Uma observação para vocês aqui, né? Isso é algo dinâmico, não é algo estático. Então, quando eu mostrei essas fases aqui, esse modelinho apresentado, não significa que você vai seguir rigorosamente, que nunca vai ser diferente, que essa é a forma certa de pensar todas as fases da pesquisa. Dou um exemplo aqui, quando você está na fase 2, planejar o delineamento amostral. Muitas vezes você vai fazer o quê? Você vai buscar lá na revisão da literatura se algum estudo já fez aquilo que você está fazendo, para que esse estudo sirva como parâmetro para você calcular o tamanho da amostra. Analisar os dados. Muitas vezes, você no momento da análise de dados, você tem ali um planejamento e para conseguir as informações para elaborar, para melhorar o seu planejamento, você volta muitas vezes na literatura, você vai lá para artigos que fizeram a mesma coisa que você fez, para ver quais são os testes que eles usaram, né? Ou, nesse momento, você vai
consultar de novo textos sobre análise estatísticas, livros de estatística, métodos de pesquisa, para pensar esse processo. Então, tudo isso é dinâmico, você vai construindo, mas em alguns momentos você volta para algumas dessas fases para tentar melhorar esse processo de planejamento. Conceitos fundamentais aqui, outros: população e amostra. Duas informações muito importantes. População, ela pode ser compreendida como conjunto de todos os elementos ou resultados sob investigação com pelo menos uma característica em comum. Então, isso é algo muito interessante, porque em alguns momentos, o que para uma pesquisa pode ser uma amostra, para outra pesquisa pode ser a população. Um exemplo disso aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o que é essa amostra? É qualquer subconjunto da população. Vamos para outro conceito muito importante: unidade observacional. Menor parte distinta da população identificável para fins de enumeração e sorteio. Um exemplo disso: como que você vai obter as informações de quem participa da sua pesquisa? Você tem uma lista de nomes? Ou você não consegue saber todas as pessoas que você vai pesquisar? E aí você vai ter que fazer uma outra forma de sorteio. Por exemplo, muitas vezes quando você vai fazer uma pesquisa envolvendo escolares, você não consegue uma lista de todos os nomes ou de todas as pessoas com algum número de identificação na sua cidade. E aí você vai fazer o quê? Você vai começar a fazer sorteios. Eu vou sortear as escolas e dentro das escolas eu vou sortear algumas turmas. Pronto, você não tem mais aquela menor parte distinta. Então, se a unidade de sorteio é a mesma para observação e análise, a unidade amostral é o elemento, é o indivíduo, é o sujeito, é o participante da sua pesquisa, presumindo que você está fazendo pesquisa com seres humanos. Vou dar um exemplo de uma pesquisa que não é com seres humanos. Tá? Você tem uma pesquisa onde será investigado quais são os medicamentos que existem em unidades básicas de saúde. E aí você vai ter que sortear as unidades básicas para identificar quais são os medicamentos que existem em cada uma dessas unidades. Tá? Aí, nesse caso, qual que é o seu interesse? O meu interesse é conhecer as características da UBS. Quantos medicamentos ela tem, quais são os tipos de medicamentos, a validade desses medicamentos, enfim, outras informações. Aí você vai sortear as UBSs. Então, a UBS se tornou aquela menor unidade amostral. Se a população for identificada por conjunto de elementos, a unidade amostral é o conglomerado. É o exemplo que eu citei para vocês. O conglomerado é quando a gente não consegue chegar no indivíduo. Vamos supor que você quer fazer uma pesquisa com escolares. Foi o exemplo que eu acabei de dizer. Às vezes você não tem a lista de nomes. Gustavo, mas no caso desse exemplo das UBSs, vamos dizer que você quer fazer uma pesquisa com essas características, só que no Brasil todo. Você tem uma lista com todas as unidades básicas do Brasil, de cada uma das cidades? Eu não consegui essa listagem, não tem a listagem. O que você vai fazer? Eu vou começar sorteando. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear os estados que eu vou, não vou em todos. Dentro dos estados eu vou sortear algumas cidades. E dentro dessas cidades eu vou sortear algumas regiões. E daquela região que eu sortear, ali sim é que eu vou investigar e vou saber quais unidades básicas existem e dessas aí é que eu vou coletar as informações. É uma amostra também onde você teve conglomerados para investigação. Tamanho é o número de elementos identificáveis que compõem a população ou a amostra. Para ficar ainda mais fácil de entender, vamos ver esse exemplo aqui. Imaginando que existe uma cidade
Pode ser aqui a cidade onde eu moro, no Recife, em Pernambuco. E nessa cidade eu quero fazer uma investigação sobre a saúde de crianças e adolescentes. Eu vou começar identificando as escolas, né? Vou fazer uma pesquisa nas escolas, vou identificar quais são essas escolas e como que eu posso pensar isso? Eu posso organizar a cidade, então, por regiões. E aí eu posso, identificando as regiões, sortear algumas escolas, fazer uma amostragem, e somente essas escolas sorteadas é que eu vou coletar dados. Muito bem, isso já está. Chegando na escola, eu vou coletar todo mundo? Ou eu vou sortear também turmas dentro da escola para participação? Por que isso? Algumas escolas têm um grande número de alunos, outras escolas têm um número pequeno de alunos. E aí? Eu coleto todo mundo numa escola pequena e na escola grande eu coleto todo mundo também, nas diferentes regiões que eu sorteei? Eu posso ter depois no final uma amostra que é desproporcional. Então, muitas vezes em cada região eu vou sortear apenas a quantidade de indivíduos que eu preciso para corresponder à proporção de indivíduos que estudam naquela região. Se uma região tem 30% dos alunos, 30% da minha amostra vem daquela região. Na outra região, tem 10% dos alunos matriculados. Então, 10% dos alunos vêm daquela região. E aí eu posso, dentro da escola, sortear turmas, já que as turmas geralmente têm uma quantidade ali em torno de 20 a 40 alunos. Eu consigo sortear os alunos para fazer a minha pesquisa. Neste caso, o que aconteceu? Eu sorteei primeiro as escolas nas regiões, depois sorteei as turmas, e nas turmas eu posso coletar a turma toda, que é a amostra por conglomerado, ou eu posso coletar ali, aí eu posso fazer um novo sorteio, sortear algumas crianças apenas, ou adolescentes daquela turma. Tá? Então essas são algumas decisões que nós temos que tomar na nossa pesquisa. Outra informação aqui, essa sim, que causa uma grande confusão para muita gente, variável. O que é uma variável? Nós podemos pensar que uma variável é qualquer característica que pode assumir diferentes valores numéricos. Vamos para alguns exemplos disso. E aí, por isso que nós temos essa lâmpada aqui representando uma ideia e essa interrogação, né? Quem consegue me citar um exemplo de variável? Nós falamos algumas nessa aula. Uma variável, algo que pode assumir diferentes valores numéricos. Idade, pode assumir diferentes valores numéricos. Número de passos, também. Batimentos cardíacos por minuto, pode assumir diferentes valores numéricos. Colesterol, aplicação de um instrumento para avaliar a qualidade de vida. Qualidade de vida pode ser a sua variável. Estresse, depressão, ideação suicida, condição econômica. E aí nós podemos pensar num monte de variáveis. Vamos olhar para essas imagens aqui. Tente aqui pensar em uma variável para esse indivíduo que está praticando um esporte aqui. Ele é um praticante de beisebol. Que variável nós poderíamos pensar quando a gente olha para um jogador de beisebol? O que você está pensando aí? Olha, eu estou pensando aqui. Qual será que é a estatura dele? Qual será que é a velocidade que a rebatida dele consegue atingir? Né? Posso pensar em outras informações desse indivíduo. Como? De maneira geral, como será que ele avalia a própria saúde dele? Será que ele julga que a saúde dele está muito boa? Boa? Nem boa, nem ruim? Ruim? Muito ruim? E olhando aqui para essa figurinha, né, nós vemos aqui o mar, uma vela aqui no mar. Que variável que a gente poderia imaginar?
Será que só dá para imaginar essas variáveis quando a gente está falando de seres humanos? Não. A variável eu posso imaginar em qualquer tipo de pesquisa. Nessa imagem aqui, eu posso pensar qual será que é a velocidade do vento? Qual será que é a temperatura da água neste local? Qual será que é a densidade da madeira que foi utilizada para construir essa vela aí? Muitas informações nós podemos pensar, todas elas mensuráveis. O exemplo do golfe, a mesma coisa, uma mulher jogando golfe. Qual será que é a velocidade que ela consegue atingir quando ela está fazendo a rebatida da bolinha? Qual será que é o percentual de massa muscular dessa mulher? Quantas horas por dia será que ela treina? Tudo isso nós conseguimos quantificar. Outros exemplos. Nós temos variáveis que nós podemos coletar aqui na área da saúde utilizando a escala análoga visual, onde o indivíduo vai marcar ali numa análise de presença de dor, né? 0, não tem dor nenhuma, e 10, dor máxima. E ele vai indicar ali, muitas vezes a gente coloca uma reguinha depois em cima, quando a pessoa marca, para verificar qual foi a intensidade dessa dor. Número de linfócitos, né, que a pessoa tem no seu organismo. Podemos analisar ali também a contagem de um vírus, aqui o exemplo do vírus H1N1, presente ou ausente? Se está presente, qual a contagem? Um outro exemplo de variável aqui, ó. Profissão. Será que a profissão, mas como assim? Você falou que é uma variável que dá para quantificar, expressar numericamente, e dá. A diferença que vocês vão entender aqui é que esse tipo de questão você vai ter que atribuir a numeração e não necessariamente existe uma ordem para essa numeração. Mas vamos ver esse exemplo. O que a pessoa é ali? Imagem 1. Um cientista, um médico, uma médica, um professor, um jornalista. Qual a sua profissão? Isso é uma variável também. Então, variável. Nas investigações das relações entre as variáveis, identificam-se pelo menos duas variáveis nos estudos epidemiológicos. Em outros estudos, nós podemos identificar essas variáveis também. A variável desfecho, aquilo que vai acontecer durante uma investigação na medida da condição saúde-doença. Exemplos. Olha, eu quero identificar se uma determinada situação, se um comportamento predispõe ou protege contra o desenvolvimento de câncer. Pronto, câncer é o seu desfecho. Eu quero saber se um determinado comportamento aumenta o risco de morte precoce. Mortalidade é o seu desfecho. Eu quero saber a influência de um determinado programa de exercícios físicos ou uma intervenção nutricional sobre os valores de pressão arterial ou colesterol total. O colesterol total é a sua variável desfecho. É aquilo que você está investigando se vai sofrer algum tipo de modificação influenciado por algum tipo de comportamento, por algum tipo de intervenção. Então, um sinônimo da variável desfecho é variável dependente. Em alguns livros vocês vão encontrar essa terminologia, variável dependente. E a exposição? O fator que precede o desfecho. Então, neste caso, o exemplo do câncer. Câncer era o seu desfecho, mas o que você está analisando como exposição? Eu vou analisar se o tabagismo predispõe ao câncer de pulmão. Se o tabagismo, a pessoa que fuma, tem uma maior chance de ter o câncer de pulmão.
Ah, não, eu quero investigar se os hábitos de vida, eu quero investigar especificamente se a prática de atividades físicas, se ela influencia no desenvolvimento do câncer ou não. Então, a sua variável exposição neste exemplo é a atividade física ou o fato de ser tabagista. A variável exposição, ela também tem alguns sinônimos. A variável independente, variável preditora, e você pode encontrar também, né, o fator ali em estudo. Então, esses termos eles são muito importantes e você tem que ter clareza sobre qual é a sua variável dependente e a sua variável independente no estudo. Um quadrinho que ajuda aqui, um fluxograma, né, que nos ajuda a entender essas classificações. Variáveis qualitativas. Nós temos variáveis que são nominais e nós temos variáveis que são ordinais nas qualitativas. Na variável nominal, ela pode ser uma classificação por sexo. Não há um melhor, um pior. Tá? Homem e mulher. Raça ou etnia, né? Dependendo aí do que você está, texto que você está olhando aí. Japonês, alemão, francês, né? Você pode ter outras possibilidades ali, negro, branco, pardo, amarelo. Então, existem algumas formas de classificação relacionadas a essa proposição de etnia, raça, tá? E não tem melhor ou pior. Ah, ser branco é melhor do que ser indígena, né? Pardo, amarelo. Não, não tem melhor nem pior. O que você tem são proposições com base em um determinado critério, inclusive esses critérios às vezes eles podem ser diferentes, e que colocam esses indivíduos em grupos distintos, classificam os indivíduos. Religião, como que eu vou dizer assim, qual é a melhor religião? Não tem como. Grupo sanguíneo, estado civil, apesar que no estado civil muita gente pode pensar, não, ser solteiro é melhor que ser casado. Eu não concordo, né? Depende, eu acho que isso aí, novamente, a gente entra numa discussão. Tá? E a variável ordinal? Essa sim, ela tem uma ordem, do melhor para o pior, ou do pior para o melhor, do menor para o maior, ou do maior para o menor. Pressão sanguínea, essa sim eu consigo dizer qual é o menor valor e qual é o maior valor. Posso classificar ali em baixa, normal e alta. Existem outras nomenclaturas na área da saúde para a gente classificar, aqui é um exemplo didático apenas. Condição econômica. Posso ter uma classificação que divide em baixa, intermediária, alta, ou classificações como a classificação que coloca A1, A2, né, estratos dessa condição econômica, faixa etária, né? De diversas maneiras posso dividir a faixa etária, mas sempre tem uma ordem do menor para o maior ou do maior para o menor. Uma variável discreta, então é uma variável que é uma variável numérica, e esta variável ela é fruto de uma contagem. Exemplo, número de acidentes que uma pessoa já sofreu, número de acidentes que ocorreu em uma cidade, número de filhos que uma pessoa já teve, número de passos no dia, tudo que você consegue contar. Ocorreu uma vez, ocorreu duas. Variável contínua, massa corporal, estatura, pressão sanguínea, distâncias, né, uma distância percorrida. Algumas questões para considerar aqui. Quando nós estamos falando dessa variável contínua, a minha sugestão é que sempre que possível você colete uma variável na escala contínua. Tá? Por quê? Porque depois você consegue transformar uma variável contínua, vou dar o exemplo aqui da pressão arterial sanguínea, que você consegue, se você mensurou, né, se você teve ali a verificação da pressão arterial
e obteve a informação em milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica e diastólica, você consegue classificar isso depois. Então aí você consegue transformar essa variável que era contínua em uma variável ordinal. O caminho inverso não é possível. Você não vai conseguir pegar da classificação baixa, normal, alta, e voltar para a informação contínua. E dependendo da análise estatística que você faz, você vai precisar da informação contínua. Um outro exemplo aqui, de repente você tem uma variável que é a massa corporal e a estatura. Só que o que te interessa mesmo é o IMC. E aí você, ao invés de anotar a massa corporal, anotar a estatura, por algum motivo, você já pegou a informação direto do índice de massa corporal, né? Classificação: baixo peso, normal, sobrepeso e obeso. E aí você, em algum momento, pode precisar da informação contínua e você não tem. Poderia citar outros exemplos aqui, tá? Mas eu acho que esses já facilitam assim, a compreensão de vocês. Então, essa dica vale ouro. Sempre que possível, aposte na variável contínua. Quando não dá, tudo bem. Não dá, não tem essa informação contínua aqui para ser obtida. Até a questão da condição econômica. Muitas vezes você tem um score que depois vai classificar a pessoa na condição econômica. Então, fica aí essa dica. Faça um exercício, tente pensar em variáveis, como você mensura essa variável, a forma ali, a unidade de medida dessa variável e qual é o tipo dessa variável. Se ela é uma variável numérica, contínua, se ela é discreta, se ela é uma variável qualitativa e se ela for qualitativa ela é ordinal ou ela é nominal. Alguns exemplos para vocês desse procedimento. E os nossos tópicos abordados foram então o que é estatística, estatística descritiva e inferencial, fases do trabalho científico, população e amostra, variável dependente e independente e tipos de variáveis. Algumas sugestões de leitura aqui para vocês. Eu espero que essa aula tenha iluminado um pouquinho as dificuldades, né? Tenha trazido um pouco de luz aí para aquilo que estava obscuro para vocês. Deixo o meu contato e fico à disposição. Continuem aqui me acompanhando no canal, deixe seu like e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Meus contatos aqui nas redes sociais, fiquem à vontade para me procurar, tá bom?